Igor, então, Natália Silveira, da Post TV de Araranguá, e eu queria começar te perguntando sobre a questão dos estúdios Flow, né? Que na verdade é quase que um hub de comunicação. É uma nova forma de empreender também. Como é que é isso para você? Eu vou te falar que todos esses modelos de negócio que usam a internet e as plataformas como YouTube, de vídeos e tudo mais, como base, a gente está meio que tudo inventando um pouco. Porque é como se... Imagina que assim, ninguém fez isso antes, né? Então a gente te quebra a cara, a gente acerta, e tem uma galera que está fazendo isso. Tem uma galera que escolhe, por exemplo, ficar quietinho, só criando conteúdo lá. E tem uma galera que, acho que dá para fazer um troço aqui maior e vai experimentar, né? Então eu diria que eu sou um desses caras aí. E, cara, a gente já errou bastante e já acertou um tanto também. E dá para dizer que esse é um bom momento, na verdade, porque as coisas estão ficando um pouco mais estáveis. Porque tudo isso é um pouco recente. Então, imagina que as coisas passam por um momento muito caótico no começo, até as coisas... Então, muitos erros de todo mundo. Então, imagina que o cara que é um patrocinador ou sei lá, ele está tentando fazer algum tipo de ação na internet, despede dinheiro no lugar errado, porque ninguém sabe direito o que fazer. Então agora a coisa está ficando um pouco mais estável, mais consolidada, o que torna a navegação um pouco mais suave para todo mundo. Então eu diria que tem um pouco menos de desconforto ao fazer isso. Então agora tá melhor e tende a melhorar, na verdade, à medida que a gente vai aprendendo a lidar não só com a ferramenta, que é rede social, vídeo, plataforma e tudo mais, também com a forma como as pessoas interagem com isso, que no fim é o que realmente importa, é o que todo mundo quer, né? Eu quero, meu patrocinador quer, todo mundo quer. Falar em conforto, eu queria saber como é que fica mais confortável, se é fazendo o Flow Podcast ou fazendo palestra. E queria saber também se é a primeira vez que vem para Santa Catarina. Cara, não é a primeira vez que eu venho para... Pô, tá de brincadeira, pô. O Beto Carreira é aqui, pô. Não, pô, esse ano eu já palestrando, queria saber. Não, provavelmente não. Porque o que acontece? Tem um ponto importante nisso que você está falando, porque palestrar não é o meu negócio principal, né? Eu estava conversando com as pessoas no carro vindo para cá por exemplo, eu vou chegar amanhã em São Paulo, amanhã também não vou poder fazer um programa porque eu tenho que ir num outro evento de um patrocinador. Aí os caras ficam sacaneando que, tá vendo? Tem que ficar indo no evento, cara. E eu tenho que fazer o que me habilita estar nos painéis, nas palestras e nos eventos, né? Que não é a palestra, né? É o podcast. Então eu tenho, para mim, no fim das contas, o que eu faço de verdade é o podcast. Como o que a Paula, por exemplo, pensa e as pessoas procuram como é que encaixa isso aqui no que os caras querem que seja dito no evento. Porque, sinceramente, eu sou um cara que faz podcast. Eu não sou palestrante ainda, pelo menos. Então pode ser que eu vire, mas eu não sou palestrante. Eu sou um cara que faz podcast e vem aqui falar da minha experiência pra galera, né? É suave. Porque antes disso eu já dava aula. E antes do podcast eu já fazia vídeo para internet. Então eu já falo com câmeras e com pessoas há um tempão. Então é tranquilo. Para mim é quase a mesma coisa, no fim das contas, de respondendo numa frase. Júlia Felício, Rádio Massa FM Criciúma. Eu queria saber para ti como que foi investir num produto que não era conhecido, porque o podcast foi arriscado, digamos, foi uma inovação, vocês foram pioneiros de trazer isso para o Brasil, que era uma forma de comunicação que as pessoas não conheciam. E eu queria saber como é que foi investir e como ganhar a confiança do pessoal que te ajudou nesse momento. Cara, a internet, ela é bastante aposta, né? O tempo inteiro, quase. Especialmente... imagina que o Flow é um canal enorme que já tem um tempão e que mesmo assim a gente precisa tomar cuidado com a agenda, com como a gente constrói o conteúdo. Tudo é construído meio que no dia a dia. Essa que é a verdade. No começo, cara, eu já fazia vídeo para internet, eu estava fazendo um outro tipo de conteúdo e para mim o Flow ele era como se eu tava fazendo um troço que eu não aguentava mais fazer. Então o Flow meio que me salvou nesse sentido, tá? Investir no Flow foi para mim, eu entendi o que era muito cedo. E a fórmula, além de tudo, ela é boa. Como assim? A internet gosta de collab, gosta muito de collab. E o Flow, ele é basicamente um collab todo dia, né?
a ideia de ser um podcast, de uma conversa e tudo mais, isso tem a ver com algumas coisas, tem a ver com o que a gente curte fazer, tem a ver com coisas que dão certo em mercados mais evoluídos, tem a ver com coisas que seres humanos fazem desde sempre, né? Desde que se organizam em volta de fogueiras. Então, tanto que é muito comum, mas sempre foi, na verdade, muito comum o comentário que, pô, parece que eu estou aí na mesa trocando uma ideia. Porque é exatamente essa a ideia. Então, investir no Flow no começo, cara, não foi exatamente uma aposta, era um investimento mesmo, sabe? Eu sabia, a sensação era que não tinha como dar errado. Era o plano A, B, C, D e E. Todos os esforços estavam voltados para isso. Tudo que eu fazia era para ter recurso para investir no Flow, entendeu? Então, para mim, é estranho falar isso, porque parece... mas foi meio... A gente sabia que ia acontecer. Foi meio... Aconteceu o que eu queria que acontecesse, entendeu? Graças a Deus, deu certo. Foi um formato, inclusive, que ganhou bastante força na pandemia, né, Igor? E aí tem apostadores, inclusive, que dizem que pode ser que acabe o podcast, assim como falam até hoje do rádio, do jornal impresso. Como é que tu enxergas isso? Tu acha que um dia o podcast vai acabar de fato? E também já falando sobre os cortes, né? Porque hoje as pessoas têm acompanhado muito mais através dos cortes na internet, né? Sim, eu acho que tem algumas coisas que elas tocam lugares mais profundos que um formato de conteúdo qualquer, entendeu? Por exemplo, eu acho que um programa de rádio ele é mais forte culturalmente, inclusive, que um Big Brother, que o Big Brother é sensacional, tá? Mas assim, não sei se daria certo um Big Brother todo ano, todo dia, igual um programa de rádio que dá certo, que todo mundo faz todo dia, não sei o quê. Então, eu acho que o Flow toca num lugar... Podcasts, né? Tocam num lugar mais assim, sabe? Que é meio que... Pô, agora que a gente descobriu essa tecnologia, a gente está usando ela bastante, porque ela é eficiente, vai. Hoje, as empresas têm podcast para falar para dentro, né? Hoje, eu lembro que teve o MesaCast BBB, por exemplo, né? Então, eu acho que esse jeito de se comunicar, ele meio veio para ficar. Porque a sensação é que ele está perdendo força, mas na verdade ele está se estabilizando, tá? Então você imagina que era muito... Tudo é assim, muito hype e daqui a pouco os bons que deveriam ficar, eles ficam, né? Então teve uma época que era só chutar uma árvore e cair um monte de podcast, né? Então, hoje está um pouco mais suave, mas ainda muito presente na forma como a gente consome conteúdo. Agora, falando dos cortes, tem toda a razão. Muita gente, eu diria que pelo menos a metade, até um pouco mais da metade dos nossos views oficiais, que estão nos canais que a gente controla, meio a meio. Então, o corte realmente faz muita diferença. Eu diria, acho que é mais, corte é mais um pouco. Isso tem a ver com o hábito de consumo das pessoas. Por exemplo, existe um movimento que o YouTube está sendo muito mais assistido na TV agora, né? No meu caso é o contrário. Eu diria, estou disposto a apostar que no caso dos podcasts é o contrário, porque eu sei que tem uma galera que ouve a gente dirigindo, que tem uma galera que ouve a gente na academia, tem uma galera que ouve a gente para lavar louça ou para fazer qualquer outra coisa. Eu imagino que isso se repita em outros podcasts também. Então, nesse sentido, tem mais a ver com o hábito de consumo. Então, também tem muita gente que assiste a gente no vídeo vertical, que são os shorts do YouTube, TikTok, Instagram. Também tem muita gente que assiste a gente no formato completo. Então, eu acho que parte do segredo estar disponível de todos os jeitos, sabe? Isso também era uma coisa que a gente sempre fez, a gente fazia desde o começo. A ideia, desde o começo, era a gente precisa estar em todos os lugares. Porque, por que não? Né? Tu acredita que seja uma situação geracional também, do público mais jovem talvez preferir os cortes ao invés do conteúdo completo? Eu acho que isso muda de tempo em tempo, sabia? A gente acabou de passar por uma fase que o que estava mais em alta do que qualquer outra coisa era o vídeo curto. E agora, eu que vivo disso, eu sinto uma volta, que nem aquilo, um hypezão e depois desestabiliza, né? Então, a galera cansou um pouco de tum-tum-tum sahur, que é o derrete cérebro, né? O brain rot, que não tem... Que deixa eu ver se pelo menos alguém me conta uma história, né? Porque no brain rot não tem, né? Então, tá voltando. E aí, voltando para o vídeo com conteúdo curto,
pô, vídeo com conteúdo, volta mais um pouco para um vídeo um pouco mais longo. Então o hábito de consumo, ele vai mudando. E eu tenho que o quê? Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que me adaptar. Cortar o corte. Eu tenho que me adaptar o máximo que eu consigo. Então, tudo quanto, por exemplo, quem trabalha com isso, surgiu uma ferramenta nova, eu tenho que ir lá ver o que ela faz, né? Porque se estoura ou se não estoura, eu tenho que estar fazendo tudo. Igor, hoje muitas pessoas, muitos empreendedores têm medo de assumir o risco de empreender. O que o Flow te ensinou no início assim da tua trajetória? Cara, ele me ensina até agora, né? Na verdade, a gente está vivendo uma fase agora até um pouco diferente do modelo que a gente estava fazendo antes. Lembra que eu te falei que a gente meio que está todo mundo inventando, de certa forma, o que a gente está fazendo, né? A galera da internet. Porque quem que se aposentou fazendo coisa para a internet aqui no Brasil? Eu diria até... No mundo deve ter, mas... as pessoas, né? É tudo muito novo, né? Eu sou um dos caras mais velhos da internet. Eu tenho 41 anos, entendeu? E também já estou aí há um tempão, até em estar na internet, com o tempo passando, também já sou um dos mais antigos. Quando eu cheguei já tinha uns caras, né? Eu sou da terceira geração, alguma coisa assim. E aí... O que tu perguntou mesmo? Que muitos empreendedores têm medo de começar. Isso que me ensinou. Cara, e nesse sentido da gente estar todo mundo experimentando, eu não posso ser muito medroso não, tá? Isso, no entanto, me coloca numa posição de descoberta que é muito interessante, mas também de muita dor, porque erra-se muito. Eu não sou empresário, assim, eu virei um empresário, né? Eu era professor de inglês, daí eu fui virar criador de conteúdo, daí eu virei um cara que faz podcast, e isso virou uma empresa que agora eu tenho que gerir. Então, eu fiz algumas coisas. Então, primeiro eu fui colocar alguém para olhar para mim, depois eu troquei, depois agora sou eu. Então, assim, eu estou tentando, descobrindo também. E eu diria que, cara, se a gente estiver falando de startupeiro nem faz sentido estar fazendo startup se ele for meio medroso, vai? Porque a definição do troço transformar, ser corajoso, fazer um troço que resolver um problema que ninguém resolveu antes, né? Então, eu diria que se entrou nessa com uma ideia maneira e é medroso, ou não é nem medroso, não tá disposto a correr o risco, se a gente for contar aqui o tanto de o que tem de erro e percalço na minha trajetória, meu irmão, vamos todo mundo chorar junto, entendeu? Mas também foi isso que me trouxe até aqui. Por isso que eu estou aqui falando com vocês. Então, é importante errar, eu acho. Eu sou colunista de política e naturalmente tenho que ressaltar que vocês chegaram no período da eleição presidencial e conseguiram entrevistar, né, os candidatos mais importantes da eleição. Eu queria saber o que foi melhor para vocês ali, entrevistar o Lula ou o Bolsonaro? Cara, para mim é mais ou menos a mesma coisa. Primeiro que eu sabia que vamos lá, em 2018, quando a gente começou o Flow, eu sabia que eu ia trabalhar para em 2022 eu conversar com esses caras, entendeu? Então a galera me perguntava se foi uma surpresa, não sei, surpresa? Tu não conversa com o presidente da República de surpresa, assim, né? Sem querer, o cara não... Hoje, com as televisões todas cobrindo, e fui na internet... Então, mas isso é tudo construção, cara. Por exemplo, na época foi chocante. Mas por que foi chocante na época? Porque nunca nenhum outro programa original da internet no planeta Terra tinha conversado com um presidente de exercício. Então é chocante, né? Então chama muita atenção. Eu fiz um monte de entrevista e para mim era curioso, porque que nem eu tô falando para você aqui agora. Eu sabia que ia rolar em 2018, porque isso é uma característica. Se eu não acredito no que eu vou fazer, é tu que vai acreditar? O que eu ouvi que não ia dar certo é brincadeira, pô, entendeu? Então assim, vai rolar de novo esse ano. Então rolou de novo em 2024, só que em outra escala, né? Porque foi a Prefeitura de São Paulo que ganhou a escala que ganhou, né? Então assim, vai rolar de novo esse ano. Então não é eu estou trabalhando para isso. Então não é exatamente uma surpresa. Ou um ou outro, cara, o trabalho dos dois é ser gente boa, tá? Você fica pensando, qual que é o trabalho de um presidente no Brasil?
Não é fazer nada que você imagina, é ser gente boa, porque é isso que elege ele, né? Então o Lula é gente boa, conta piada, gente boa demais. O Bolsonaro é gente boa demais também, entendeu? Aí eu falo que todo mundo fala, gente como a gente, não sei o quê, mas é os caras sendo políticos. Então pra mim eles são muito bons no que eles estão fazendo, que é ser gente boa. Desculpa ter entrado durante a coletiva aqui, Igor, mas eu queria entender um pouco mais essa parte mais comercial. Quanto que a internet é importante nessa questão de ter a métrica, de ver quem é o teu público que está lá, para na hora de negociar com o teu patrocinador? Cara, a gente tem... Eu acho que a gente está vivendo uma época que os dados são mais acessíveis. Eu não ia falar importante, porque isso é óbvio, mas mais acessíveis. Eu acho que a gente está entendendo, todo mundo, especialmente que trabalha com internet, com digital, está entendendo cada vez mais o valor dos dados e isso torna, essa percepção torna que existam mais negócios, mais coisas que tem a ver com entrega de dados. Dito isso, essa é a parte mais importante de um negócio que está na internet, né? Eu falo isso e parece que eu uso muito profundamente os dados, mas o que eu estou dizendo eu sei que é muito importante, eu uso os dados para saber quem é meu público, mas eu sei que eu consigo melhorar. Então, inclusive, parte do meu projeto até o meio do ano é dar uma melhorada em como a gente lida com dados para criar conteúdo mais assertivo. Então, boa parte do conteúdo que eu faço hoje, ele tem muito mais a ver com entender de internet do que qualquer outra coisa. Mas é difícil eu te explicar como é que eu penso, né? Então, os dados, como eu acerto com frequência, eu consigo imaginar que os dados vão dizer algo parecido com o que tem na minha cabeça. Então, eu consigo, por exemplo, passar para alguém me ajudar nisso daí, entendeu? Então, eu acho que, cara, é importante, eu diria, até agora eu não encontrei um negócio que dado não fez a diferença, tá? As marcas procuram o Flow hoje? Precisa mais correr atrás de marca? Cara, eu acho que é um pouco dos dois. A gente tem bastante gente que chega manda e-mail e tal, que a gente fica lá e só recebe. Mas a gente também tem que fazer um trabalho ativo, porque tem muita coisa que não é só o Flow Podcast. Então, por exemplo, ano passado eu fiz uma série que era o modo atleta, que era correr. Era sair de 0 cardio para um evento de 5 km em meia hora. A gente precisava dizer para as marcas que a gente imaginava que poderiam ser nossas parceiras o que a gente queria fazer. Bom, seu Flow ajuda um pouco, né? Mas com certeza a gente também vai atrás. É importante ficar aqui parado aqui, eu vou morrer de fome, pô. Igor, só pra gente finalizar, o Everaldo falou sobre os episódios marcantes ali com os presidentes da República, mas todo comunicador tem o seu episódio, aquele que tem um apego no coração. Qual é o teu episódio favorito do Flow? Olha, eu diria que a minha resposta vai ser mais técnica, porque eu não consigo te responder com o coração, porque já aconteceu, eu conversei com o Zico, com o Adriano Imperador, com alguns caras, entendeu? Então, com o Ronaldo, né? Isso só para citar uns caras do futebol. Mas eu acho que o episódio que eu tirei 10, que o Flow tirou 10, em todos os aspectos, técnico, execução, tudo, foi o episódio com o Siban. Eu acho que esse foi o episódio que a gente tirou 10. Quem sabe, sabe. Obrigada, tá? Pela colaboração. Saudações flamenguistas. Valeu. A gente tá falando muito de podcast aqui, mas eu queria que falasse do negócio palestras, Flow Palestras. Conte o que é, o que vocês pretendem. Cara, o negócio Flow Palestras ele é uma parceria minha com a Paula, na verdade. Se tu perguntasse para ela ia poder responder muito melhor, mas basicamente a gente está criando um ecossistema para agregar valor para os palestrantes, né? Então imagina que o palestrante, no meu caso, vou falar da minha experiência, tá? Eu sou um palestrante do Flow Palestras, ou sei lá, eu sou um painelista do Flow Palestras, e como é que foi? A Paula ontem, ela falou assim, cara, a gente tem que se encontrar no aeroporto, que horas? É amanhã? Eu nem sei, cara, as coisas estão prontas, assim, eu me preocupo pouco, ela faz tudo pra mim, entendeu? Então, a gente tem algumas iniciativas, por exemplo, tá rolando agora uns podcasts que a gente tá criando conteúdo com os palestrantes também, e uns outros projetos maiores também que eu não sei até que ponto eu posso falar, então eu vou só ficar quieto, que é melhor a Paula falar depois, tá bom? Obrigada, viu?